Bom dia, queridos! Estamos aqui nos estúdios da Rádio Impacto, plena segunda-feira de carnaval. Muita gente passeando, muita gente se divertindo, mas nós estamos aqui, não esquecemos de vocês, ok? E vamos passar juntos até as 11 horas da manhã com a palavra de Deus, com as notícias do reino de Deus, porque é um tempo de estar vigiando, amém? O pessoal começando a chegar para participar no Facebook. Bom dia, Neide Lima. Paz do Senhor para você também. A palavra de Deus no livro de Oséias, um dos profetas menores, no capítulo 4, diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Povo de Deus, ouça a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante, por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Gente, essa palavra é uma palavra tão atual. Nós estamos vivendo isso. Fidelidade. Onde é que está? Onde foi parar a fidelidade dos homens entre si e também a fidelidade com o Senhor, né? O próprio povo que se diz povo de Deus, e essa mensagem aqui foi dada essa mensagem para o povo de Israel, que era o povo de Deus na época. Não é, Maria Luísa? Maria Luísa conosco no Facebook. Bom dia. Recebe essa mensagem, Maria Luísa. Você também, porque você há de concordar comigo que essa palavra de Deus é agora para os nossos dias. Onde foi parar a fidelidade? Conhecimento de Deus. Se você prossegue lendo esse texto, no versículo 6 diz: o meu povo perece porque lhe falta entendimento, falta conhecimento. Essa é a razão por que estamos perecendo, essa é a razão, né? Porque o próprio povo de Deus tem perecido, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus, falta conhecimento de Deus, falta entendimento. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. A gente fica recebendo essas notícias no Facebook o tempo todo, notícias, né, da corrupção no Brasil. Ontem mesmo eu li, né, dia 30 de janeiro, eles votaram um projeto que agora o petróleo, que era assim a nossa riqueza, que podia tirar o Brasil, né, do buraco financeiro, ele vai ser explorado por estrangeiros, por empresas estrangeiras, e elas vão estar isentas de pagar impostos. O Brasil vai deixar de receber 1 trilhão de impostos. Paz do Senhor, Cíntia lá de Bolívia, e Cíntia Oliveira também conosco. Paz do Senhor, irmã. Bom ter vocês aqui comigo, aqui dentro do estúdio, o pessoal do Facebook. Então, meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Quanto adultério, quanto roubo, quanto assassinato, né? Esse final de semana nós fomos visitar uma família enlutada, a família, né? Afetou toda a família, uma família em vias de se desestruturar, porque assassinaram, né, o filho de 21 anos, né? Um rapaz jovem
que costumava frequentar a igreja. Ele foi morto por um outro rapaz que também costumava frequentar a igreja. Você pergunta, e fulano, como é que tá? Não, ele agora está nas drogas. Mas ele não frequentava a igreja? Sim, ele frequentava a igreja. Mas não é a igreja que vai salvar, não é a igreja que salva, é Jesus Cristo que salva. É a nossa comunhão com Jesus, né? A nossa intimidade com o Senhor, o nascer de novo, o estar cheio da presença de Deus, o conhecimento desse Deus, conhecer a palavra do Senhor. Isso é muito mais importante. É claro que a igreja é importante, mas a igreja não salva. E nós vemos os pais e mães, né? Pais e mães crentes, pais e mães que servem o Senhor e eles estão perdendo os seus filhos por causa da droga. Isso é uma verdadeira ferida aberta. Uma ferida aberta aqui em Juiz de Fora também, na nossa cidade. Né? O inimigo, ele trabalhou com essa questão das drogas para destruição da juventude. E nós podemos lidar com isso aqui a nível local. Né? De que maneira? Nós precisamos levantar um exército de intercessores. Porque quando o pai e a mãe estão clamando pelo jovem, que ele está nas drogas e muitas vezes, né, não consegue arrancá-lo daquela realidade e perdem às vezes o filho assassinado. Eu quero até, depois eu vou olhar as estatísticas, como estão aqui de fora, de quantos jovens têm sido mortos, uns pelos outros, né? Um espírito de morte terrível liberado no meio deles, eles matam por qualquer coisa, quando não estão roubando para comprar a droga e cometem violência. Eu quero até ver essas estatísticas. Mas um pai, uma mãe, ele está lidando lá com a ponta do problema. Mas nós, intercessores, nós temos como lidar com o problema na raiz do problema. Porque nós sabemos que são planos arquitetados por Satanás, são estratégias arquitetadas por ele. Não é verdade? E por isso nós precisamos nos unir como intercessores que aprendam a guerrear nas regiões celestiais e prevalecer contra principados e potestades, né? Desmascarar o inimigo, destruir essas estratégias que ele vai montando de destruição da humanidade. Agora, ele parece que já alcançou, né, o objetivo dele com as drogas e ele até mesmo está mudando de estratégia. Hoje nós estamos vendo um outro tipo de problema acontecendo no meio das crianças, no meio dos jovens, né? Eles não sabem mais se eles são homens, se eles são mulheres, eles não conseguem mais saber quem eles são, inclusive porque grande parte não tem pai. E o pai é o que dá a identidade para o filho, de quem ele é, dá identidade para a filha, de quem ele é. Cíntia, você está acompanhando o nosso raciocínio? A Cíntia, que está conosco no Facebook, ela está lá em Paricatuba, no município de Iradantuba, lá no Amazonas. Né? Eu estive no Amazonas ano passado e quantos irmãos nós caminhamos ali no Amazonas, né? Em Roraima, todo aquele norte. É um prazer, Cíntia, que você esteja nos acompanhando. Mas de volta aqui ao nosso raciocínio, nós precisamos lidar com essa ferida aberta em nossa cidade. Eu estive ali com essa família. Gente, que coisa triste. Que coisa triste você perder, né, um jovem de 21 anos, inexplicavelmente por nada, a troco de nada. Né? E aí veio o questionamento. Deus, eu orei tanto, eu jejuei tanto pelo meu filho, por que o Senhor não salvou o meu filho? Por que o Senhor não conseguiu tirar ele do vício? Bom, primeiro que nem sempre a resposta de Deus vem como a gente espera, né? A gente não sabe a condição espiritual, por exemplo, desse jovem. Talvez Deus decidiu levá-lo naquele momento, porque até ali o Senhor ainda tinha como resgatá-lo, ainda tinha como salvá-lo, e dali para frente pode ser que Deus não tivesse mais essa condição de resgatar esse jovem. Então também é uma maneira, né,
dele atender a oração, porque o mais importante, né, do que ele permanecer vivo aqui nessa terra é que ele pudesse ser salvo para a eternidade. Mas quantos planos de Deus frustrados? Quanto, por exemplo, esse jovem eu estou dando como exemplo, né, mas todos os outros, eles foram criados para a glória de Deus. Deus tinha planos maravilhosos, projetos que vão sendo perdidos. E eu comecei a ministrar a palavra de Deus àquela família, explicando, né? E explicando as leis de Deus. Existem leis que governam a natureza e existem leis que governam o reino do Espírito. As leis da natureza, você tem a lei da gravidade. Você experimenta, você ora, pede a Deus para não deixar o copo que está na sua mão cair. E aí você solta o copo. E o copo, o que vai acontecer? O copo vai cair, vai quebrar. E você vai falar, Deus, por que o Senhor não ouviu a minha oração? Não tem lógica, tem? Você sabe que existe uma lei da gravidade, que quando você solta, aquilo vai cair. Não tem jeito de você mudar isso, né? Você pode orar 10 anos da sua vida para você colocar a sua mão no fogo e não queimar. Mas se você botar a mão no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. São leis da natureza. Ninguém é tolo de querer transgredir uma lei natural sem colher as consequências. Da mesma forma, existem leis espirituais que estão em vigor. E o Senhor, ele deixa claro quando ele fala, cuidado, aquilo que você semear, colherá. O que você semeia, você colhe. Você planta uma semente de abóbora, não sei se abóbora a gente planta semente, mas vamos plantar aí uma semente de abóbora, e de repente você fica muito frustrado porque nasceu uma abóbora e você queria ter colhido ali, né, frutos de uma laranjeira. Ninguém é tolo de fazer isso. Mas então, por que nas nossas vidas nós não prestamos atenção com aquilo que nós estamos semeando? Porque o que semeamos vamos colher. E acima das leis da natureza estão as leis de Deus. Essas são imutáveis, não tem jeito. Assim como as leis da natureza, né? As leis de Deus, elas são imutáveis. Não há como voltar atrás. Você vai plantar, você vai colher. Você planta ódio, você colhe morte. Você peca, você abre uma porta para o diabo entrar e destruir a sua vida. Se você estiver em desacordo com qualquer coisa, qualquer lei da palavra de Deus, você vai colher destruição. Se você dá lugar à sua carne, o que a palavra diz? Toda vez que nós alimentamos os desejos da nossa carne, nós vamos colher morte. Vamos colher morte. Mas quantas e quantas vezes nós temos dado lugar, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. João fala, a concupiscência dos olhos, são 3 tipos, né, de tentações a que Jesus resistiu, a soberba da vida. Então, nós somos tentados no corpo, na alma e no espírito, né? As tentações estão aí, mas o Senhor, assim como ele advertiu Adão e Eva, ele também nos adverte. Ele advertiu Adão e Eva, olha, se vocês comerem do fruto dessa árvore do bem e do mal, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. E tem gente que pensa que Deus estava ali, né, punindo Adão e Eva, né? Olha, você não come não porque eu te castigo. Não, não é isso que o Senhor faz. Ele é um pai que adverte seus filhos e fala, olha, eu sei que se você comer dessa árvore, você vai morrer. Eu não quero que você morra. Então não coma, porque Deus é tão bom, que mesmo a gente tendo plantado a morte, e hoje, né, o ser humano colhe morte, né? Nós não somos eternos, nós morremos. Ainda assim, Deus, na bondade dele, ele transforma a morte em vida. Através de Jesus Cristo, nós temos a ressurreição.
né? Ele providenciou o perdão, mas à custa da vida do próprio filho dele, que ele teve que sacrificar para corrigir, né, o nosso erro lá no começo. Porque não tem como mudar. Se você comer dessa árvore, você vai morrer, né? Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, o que eles escolheram? Morte. E para lidar com a morte, Jesus ele teve que cumprir a sentença nele mesmo. Deus teve que permitir o próprio filho dele, um pedaço dele, morrer, né? Porque Cristo é o próprio Deus, vamos dizer assim. Ele teve que pagar a sentença, ele teve que cumprir a sentença, ele morreu no nosso lugar, para que a gente possa voltar a viver na presença do Pai. Da mesma maneira, todos os pecados cometidos até a terceira, quarta geração, tá? São o que a gente fala pecados geracionais, os pecados até a quarta geração. Eles têm efeito nas nossas vidas. Eles têm efeito nas nossas famílias. Deus, ele é um Deus que respeita as leis. E ele se assenta na posição de juiz. Enquanto Jesus é o nosso advogado e Satanás é o acusador dos nossos irmãos que nos acusa dia e noite. Existe esse tribunal todo o tempo, e Satanás está todo o tempo diante da presença de Deus, que vocês viram ali no livro de Jó. Satanás todo o tempo ele está diante de Deus, buscando a quem possa tragar, buscando algo, alguma porta aberta de pecado na sua vida, alguma porta que você está transgredindo alguma lei do Senhor, alguma porta aberta pelos teus antepassados, tá? Pelas gerações anteriores, pecados que não foram confessados. Pecados que não foram confessados, eles não estão debaixo da obra expiatória de Jesus. Eles não estão cobertos pelo sangue de Jesus. E você fala, mas foi meu pai, foi a minha mãe, foi os meus avós que cometeram um pecado, o que eu tenho com isso? O que você tem com isso? Que abriu a porta para entrar demônios naquela área, na linhagem da sua família. Esses demônios, eles matam um monte de pessoas na sua família. Todo mundo o quê? Câncer. Outra família, diabetes. Outra família, todos os casais se separam. Outra família, olha, tanto tipo de doenças e de problemas, que são perseguições demoníacas, que você vê toda uma família debaixo daquela perseguição. E isso vem acontecendo, e as pessoas não sabem como se defender. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós não conhecemos como necessitamos conhecer o Senhor, porque o Espírito de Deus, né, quando Jesus estava, logo depois que ele morreu na cruz, ele estava caminhando ali com os Emaús, os discípulos de Emaús, e a palavra diz que ele lhes abriu o entendimento para que eles pudessem, está ali em Lucas 24, 45, para que eles pudessem compreender as Escrituras, né? Paulo ora ali em Colossenses, Senhor, que eu seja cheia do pleno conhecimento do Senhor, com todo entendimento e sabedoria espiritual. Nós precisamos de entendimento, nós precisamos conhecimento de quem é esse Deus, como funciona o reino do Espírito, porque lei é lei, não tem jeito, não tem perdão. Vamos supor que você está dirigindo e você passa o sinal vermelho, o guarda vem, o guarda vai te multar, né? Ele vai falar, você transgrediu a lei, você vai ter que pagar. O que você vai falar para o guarda? Ô, seu guarda, por favor, seja bonzinho comigo, eu não sabia que não podia passar no sinal vermelho. Você vai fazer isso? Não vai, não tem jeito. Ele vai falar, bom, se você está dirigindo, você deveria conhecer as leis que te dão o direito de dirigir, não é verdade? E você vai ser multado e não vai ter perdão. Isso se você não passar um sinal vermelho e provocar um acidente, e morrer até mesmo, né? Porque você transgrediu uma lei. E nós temos sido ignorantes das leis de Deus. Quantos casais estão mantendo relações íntimas antes do casamento, achando que isso não tem nada a ver? Isso contraria a palavra de Deus. Você pode ter certeza de que se você não se arrepender
e não se consertar, e não fizer uma aliança realmente de casamento, né? Diante do Senhor e diante dos homens, com testemunhos de que você está fazendo aquela aliança com aquela pessoa, o que vai acontecer? Você vai colher o resultado da sua ignorância, né? De não ter feito as coisas da maneira correta para colher bênçãos e não maldição. Quantas coisas as pessoas têm feito, transgredindo a lei de Deus e achando que não vai ter problema. Vai ter problema sim, porque o que você planta, você colhe. Você transgrediu uma lei, você vai ter problemas, né? Então a pessoa, mas como que eu faço com os pecados geracionais, os pecados que foram cometidos pelos meus ancestrais, e eu vejo esses sinais de maldição na minha família? Nós lemos aqui em Oséias, né? A terra está cheia de maldições, mas nós sabemos que Jesus já levou sobre ele as nossas maldições. Então por que essas maldições elas continuam operando? Porque você tem que comparecer diante do tribunal do Senhor, levando as suas causas, pedindo a Jesus como seu advogado de defesa. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender porque provavelmente os mesmos pecados que foram cometidos nas gerações anteriores, eles estão operando também na sua vida. Você possivelmente vai estar cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque pelo pecado entram espíritos malignos em toda aquela família, em toda aquela geração da família. E esses espíritos, eles estão ali com uma certa legalidade que foi adquirida e eles começam a induzir você à prática dos mesmos pecados que vinham dos seus antepassados. Isso é muito sério. Quantas vezes eu vejo mulheres que casam-se com homens que têm problema com bebida e você vai ver o pai tinha problema com bebida. Então aquele espírito vem para a vida da filha e quando ela vai escolher um esposo, aquele espírito nela vai escolher um igual. Ele vai ser atraído por alguém que tenha aquele espírito e vai atrair aquela pessoa para a vida dela, para que ele se fortaleça, para que ele se mantenha naquela família, né? Para que aquela fortaleza se torne ainda maior no meio daquela família. São verdadeiras fortalezas, né, que não são fáceis de ser derrubadas. Você realmente tem que tomar consciência disso. Você tem que pedir perdão pelos pecados, os que você conhece e os que você não conhece, os que o Espírito de Deus te revelar, né? Pede perdão pelo pecado que está trazendo aquela destruição naquela área na tua família. Você pede perdão por aquele pecado, embora você não saiba, mas você fala: Senhor, este pecado que está na minha linhagem familiar, que tem provocado câncer, que tem provocado morte precoce dos nossos filhos, né? Você vai: Senhor, eu quero pedir perdão por este pecado que está provocando esta maldição na minha família. E eu quero pedir que o sangue de Jesus expie esse pecado. Eu quero a cobertura do sangue de Jesus sobre esse pecado. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Do momento que você faz isso, o castigo que viria e que está vindo sobre a sua família, o castigo que está vindo sobre vocês, o que acontece? Esse castigo vai sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é assim que diz a palavra lá em Isaías 53? É preciso que nós compreendamos que existe esse tribunal, que existem leis e que se essas leis, né, elas foram descumpridas, Satanás ele está ali sempre apresentando aquele escrito de dívida diante de Deus. E aí ele tem permissão, né, de agir na vida da pessoa. Por isso, a palavra diz lá em Colossenses, Jesus, ele levou o escrito de dívida que era contra nós. Ele o pregou na cruz, ele destruiu tudo aquilo. Mas é necessário que nós confessemos os pecados para receber o perdão, para receber a obra expiatória, a cobertura do sangue de Jesus naquela área das nossas vidas. E daí para diante tem que haver o quê? Conserto. Você vai consertar de todas as maneiras que você puder consertar, né? Quanta falta de perdão no meio do povo de Deus.
as pessoas estão muito doentes no meio da igreja. Então, uma hora o jovem está na igreja, outra hora ele está nas drogas, outra hora ele está assassinado ali na esquina. E as pessoas não compreendem, mas eu estava orando, mas ele estava na igreja. Não é assim, né? O diabo, ele não está brincando. Ele veio para destruir e ele sabe muito bem como destruir. E ele lança mão de tudo isso para a destruição das famílias. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão, nós temos que arrancar da mão de Satanás toda a arma que ele tem contra nós, né? E o povo perece, porque quando você compartilha isso, quando você fala, olha, vocês estão, né, transgredindo aqui, você está com falta de perdão, né, você está com problema aí de pornografia na sua família, você tem pessoas vivendo juntas que não estão casadas, e você está colhendo destruição e você não sabe por quê? Você está parecendo porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Gente, e isso você vê aos montes, e você vê no meio da igreja de Deus, né, no meio do povo de Deus, lá fora tudo bem, a gente entende, mas no meio do povo de Deus, né, é preciso que esse ensino, ele venha para os púlpitos da igreja, porque quando eu li ali Oséias, o Senhor fala, os meus profetas, os meus sacerdotes, eles rejeitaram o conhecimento de Deus e por isso seus filhos estão perecendo, por isso todo o povo está perecendo, né? Nós não podemos ser negligentes, condescendentes com o pecado. O pecado, ele gera a nossa destruição. Não tem outro meio, não tem outra alternativa, a não ser você buscar uma vida de santificação, né? Você entender os caminhos de Deus, você andar nos caminhos de Deus. E aí você vai estar salvo dessa geração corrompida, né? Você não vai ser destruído, a sua família não vai ser destruída junto com os demais, como está acontecendo, né? Você quer proteger a sua família? Busca áreas de pecado, peça perdão a Deus, entenda essa questão do pecado geracional, porque isso é uma realidade no meio das famílias. E vamos comparecer à reunião de intercessão. Eu tenho convidado vocês, terça-feira, 13h, nós nos reunimos para levantar um clamor, para nos mover em nível estratégico, porque nós precisamos uma transformação na cidade de Juiz de Fora. A nossa cidade, ela está debaixo de um cativeiro maligno. E nós precisamos romper, né, esse cativeiro, mas para isso nós precisamos nos mover num nível de intercessão, que a gente fala que é uma intercessão estratégica, guiada pelo Espírito de Deus, né? Deus vai estar derramando uma unção para que nós possamos, então, lutar nesse nível, né? O Senhor, Ele me enviou às nações da terra, então Ele me treinou nesse nível de batalha, para romper fortalezas, né? A gente fala a unção de Elias, né, para romper essas fortalezas que seguram cidades, que seguram nações, que seguram famílias. Então, se você quiser se juntar a nós, vai ser um prazer, né? Você vai receber esse conhecimento tão necessário, né, para que nós possamos prevalecer contra as obras do inimigo. Amém? O Washington também está conosco no Facebook, ele disse bênção de Deus essas palavras, está ouvindo. Ingrid está ouvindo com a filhinha dela, está mandando a paz do Senhor. É um prazer ter vocês aqui conosco, ok? E estejam intercedendo para que essa palavra possa chegar e tocar nos corações. Tocar nos corações daqueles que estão nos ouvindo, porque é muita destruição, é muito sofrimento que o inimigo está provocando. E nós estamos num momento crucial, crucial. Não é todo mundo que aceitou Jesus que vai ter a mesma condição da presença de Deus. Depois nós vamos estar compartilhando em outro momento sobre quem é a noiva de Cristo, sobre quem são os filhos de Deus realmente, né? O conhecimento está chegando,
mais e mais para a igreja o discernimento, e nós estamos aprendendo, nós estamos entendendo e conhecendo que a noiva de Cristo, que os verdadeiros filhos maduros de Deus são aqueles que alcançaram o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Se a pessoa tem caráter, se a pessoa tem fundamento, né, está arraigada na palavra de Deus, arraigada em Cristo, quando vem o que está vindo, e vai vir ainda mais forte, a ventania, quando vem a inundação, né, a casa dessa pessoa, a vida dela, a família dela, vai estar firme na rocha. Amém? Nós queremos trazer para vocês uma notícia sobre Israel. Esse sábado, Israel pede interferência dos Estados Unidos e da Rússia após ataques do Irã. Nós precisamos muito clamar por Israel. Amém? Aconteceu um incidente, um drone iraniano vindo de uma base do Irã na Síria invadiu o espaço aéreo de Israel. E Israel, então, respondeu atacando 12 posições militares no país vizinho. Então, houve esse conflito, né, que pode aí virar uma guerra, e a situação acabou se complicando ali no norte de Israel, tá? Vamos ver aqui, eu queria ler um pouquinho para vocês o que aconteceu, tá? E o Israel disse que está buscando a paz, mas continuará a se defender de forma decisiva de qualquer ataque. E o Irã falou que agora vai atacar Israel assim com toda força, né? Uma briga de, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, mas a verdade é que realmente esse gás invadiu o espaço de Israel, enviado, né, pelo pessoal do Irã. E agora a situação está tensa novamente, tá? E nós precisamos orar, porque enquanto aqui no Brasil o povo está dançando nas ruas, né, Deus, Ele está lá de olho em Israel, porque Jesus está para voltar e vai voltar ali em Jerusalém. Olha, a situação é muito, muito tensa. O tempo que eu fiquei ali em Israel foi muito breve, foram 8 dias dentro de Israel. Eu fiquei 2 dias no norte, depois eu fui lá pro lago em Tiberíades, foram 2 dias em Tiberíades, e depois 4 dias em Jerusalém. E quando a gente ia para o centro da velha Jerusalém, a gente tinha que tomar um táxi para voltar para casa. E ainda bem que nós estávamos acompanhadas de uma menina, uma indiana, que já estava acostumada ali com a situação, porque nós nos hospedamos numa igreja, a Igreja de Deus, me parece o nome, me fugiu agora, o pastor Gary,
E nós ficamos ali, a igreja tem um hostel, nós nos hospedamos ali na igreja, mas a igreja estava numa área aonde os judeus não estavam podendo chegar. E era uma coisa assim, sabe, de uma rua para outra, ali já o judeu não pode ir porque vai ser atacado pelos palestinos, pelos israelitas, me fugiu agora, pelos árabes, né? Todos aqueles povos ali, é muito complexa a situação. Então, o dia que a gente quis voltar, já estava mais à noite, ainda bem que a gente estava com essa menina que conhecia a situação, porque ela foi procurar um taxista que ele fosse árabe, que ele falasse árabe, para ele poder levar a gente para casa. Porque se fosse um taxista judeu, ou ele não ia querer levar a gente, ou ele ia correr o risco de ser ali hostilizado, né? Depois, também naqueles dias que estávamos ali, a pastora Lorraine, esposa do pastor Gary, eles moraram por um tempo em Belém. E Belém é uma cidade também que ela está toda fechada para os judeus, eles não podem entrar. Até mesmo os turistas, né, tem que tomar um certo cuidado, mas como ela já havia vivido ali e ela, né, tinha esse trânsito, ela nos levou ali a Belém, né, e foi onde eu vi uma realidade ali bem diferente. Uma hora eu vou contar para vocês ali, mas assim, você vê os soldados com metralhadoras nas costas, né, guardando ali a velha Jerusalém, um clima muito tenso, muito tenso. De uma rua para outra você pode entrar numa área que você não deveria entrar, né? Então, o povo de Israel precisa muito das nossas orações, porque o foco do inimigo é, né, tentar ali causar confusão, perturbar os judeus, tirar eles da terra que, né, Deus colocou ali, porque tudo isso está ligado ao que o Senhor está para fazer. E como eu disse, né, eu vou depois compartilhar isso com vocês, vocês vão ver como o Senhor está às portas. Nós estamos no começo do último mover de Deus, do Espírito de Deus sobre a face da terra. Amém? Senhor, nós queremos clamar, Senhor, pelo teu povo Israel, Pai. Senhor, que haja paz na cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Pai querido, que os teus planos para a volta do teu filho, Senhor, que eles não sejam adiados, que eles não sejam perturbados, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Ali em Israel, ali em Jerusalém, Senhor. Assim como é feita nos céus, que prevaleçam ali, Senhor, os teus planos, Pai. Acerta o teu relógio com relação a Israel. Guarda, Senhor, guarda o teu povo amado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor ama este povo, Senhor. E que o Senhor vai resgatá-lo para o louvor da tua glória, Senhor. Que o inimigo não vai conseguir destruí-los. Que o inimigo não vai conseguir, Senhor, frustrar os teus planos, Senhor. E a certeza que nós temos de que Jesus vai voltar, Senhor. Conforme ele mesmo disse que ele voltaria, Senhor.
nos dá, Senhor, autoridade para abençoar Jerusalém, Senhor. E para dizer, Senhor, que aquela terra, Senhor, está sendo preparada e que os teus planos serão cumpridos ali, Senhor. Nós frustramos os propósitos do inimigo, Senhor, com relação ao teu povo Israel, Senhor. Frustramos, Senhor. Protege o teu povo. Ergue paredes de fogo ao redor, Senhor. E que somente a tua vontade seja feita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Deus. Gente, é impressionante como essa uma hora passa tão rapidamente. E depois eu quero continuar falando com vocês sobre a questão dos refugiados, como os refugiados têm vivido nos campos, né, onde eles estão amontoados nos campos onde eles foram recebidos, né, quando estavam fugindo de seus países. Só a nossa oração pode ajudar esses milhares, milhões de refugiados, né? Que o Senhor possa realmente estar levantando ministérios para estar enviando obreiros para o meio desses campos de refugiados para pregar o evangelho ali. É um campo difícil, as pessoas estão muito feridas, né? As condições de sobrevivência são muito precárias. Alguns campos eles ficam como que prisioneiros, eles não podem sair e circular livremente para fora, né? Porque senão eles vão para o restante do país onde está o campo de refugiado. Situação muito complicada. Nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos programas, porque eu quero que nós nos conscientizemos deste problema, né? Porque o Senhor, Ele fala que nós temos que nos compadecer dessas pessoas que estão nessa situação, são estrangeiros, né? Eles tiveram que sair do país com a roupa do corpo, largar tudo, toda a vida, profissão, casa, tudo para trás. E eles dependem das nossas orações, né? Nós não podemos nos esquecer de orar pelos refugiados. Os barcos continuam saindo, né? Igual recentemente saiu um do Paquistão, 90 pessoas, o barco afundou, eles estavam recolhendo os corpos. Então nós não podemos negligenciar a nossa oração pelos refugiados, pela minha querida família de refugiados, Maria com seus 2 filhos, para que Deus abra a porta para que ela possa, né, se mudar para os Estados Unidos e passar a ter uma vida normal, né, poder trabalhar, poder estudar, né? Os meninos, eles são pessoas muito especiais de Deus. E eu hoje separei, né, do nosso livro Intercessão, O Peso na Balança do Universo. Nós temos livros, né, Cortina Rasgada, revelando os mistérios de Deus, de Gênesis, Apocalipse, Cortina Rasgada. Ele está publicado como e-book. E também o Intercessão, O Peso na Balança do Universo. Eu ia compartilhar hoje com vocês, mas a gente pode compartilhar na quarta-feira, sobre a minha chegada na Índia, quando eu vim da China para a Índia, né, o que foi que aconteceu ali na Índia, como que foi a intercessão ali na Índia, os frutos que nós temos colhido, né, o projeto Asra, né, o projeto Esperança, que nós estamos tocando ali na Índia com uma equipe indiana, é fruto do nosso tempo ali na Índia, o ano que passamos na Índia, a intercessão que foi feita, né, gerou a semente deste projeto. E hoje nós estamos cuidando de 60 crianças que estão sendo evangelizadas, recebendo comida, educação e principalmente recebendo salvação e sendo transformadas em instrumento de salvação para aquelas enormes comunidades, aqueles favelas de completa miséria e abandono, onde não há testemunho de Jesus. Essas pequenas crianças estão se transformando em instrumentos na mão do Senhor para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, que são hindus, que são muçulmanos, que nunca ouviram
a palavra de Deus. E nós estamos mantendo financeiramente este projeto ali, e eu te convido, né, a somar forças comigo, porque quem sou eu? Né? Eu sou pequena, né? Mas eu sei que Deus pode tocar no seu coração, e se Ele assim o fizer, você vai estar participando dessa semeadura comigo, e nós vamos ver a grande colheita, né? Talvez aqui mesmo o começo desta colheita, mas na eternidade principalmente, né? Nós queremos chegar na presença do Senhor com os nossos feixes. Amém? E o Senhor, Ele quer muito cuidar dessas crianças ali. A situação delas é abaixo da linha da pobreza. Ali existe um contexto de castas, né, que não permite, né, as crianças que nascem na casta baixa, nos Dalits, eles são considerados intocáveis, eles são impuros, eles não convivem com outras crianças, eles não podem comer no mesmo local das outras pessoas. Então isso impede, né, que eles consigam sair daquela miséria, e eles ficam a vida inteira catando lixo, né, ou limpando fossos das casas. Mas nós, como estrangeiros, nós podemos chegar ali com o amor de Deus até essas crianças e mudar, né? Mudar esta realidade ali na Índia. E então o Projeto Asra, você pode se associar a mim, é só me adicionar no WhatsApp, 991959489. Meu WhatsApp, vou repetir, 991959489. Ou você fala comigo no Facebook, a Graciela Arredonda está assistindo lá de Bolívia. Oi, Graciela, há quanto tempo? Eu deixei amigos na Bolívia, deixei tantos amigos nas nações. É muito gostoso que você esteja aqui no Facebook comigo, ok? E você pode solicitar as informações do Projeto Asra no Facebook. Vai ser um prazer também sobre as nossas reuniões de intercessão, e vamos caminhando nessa visão. Deus te abençoe. O meu tempo aqui já está chegando no finzinho, não sei aqui ainda se vamos entrar aqui no próximo louvor. Deus te abençoe, ok? Até quarta-feira, se Deus assim permitir, nós vamos estar aqui juntos novamente, compartilhando as coisas que estão no coração do Pai. Amém? É isso que nós queremos falar, das coisas que importam para o Pai. 10h55. Camelot, o primeiro restaurante medieval de Juiz de Fora.